Retornamos a Panambi a pedido da associação e do curso de italiano para esclarecermos mais um pouco a cidadania italiana para aqueles que querem fazer o passaporte italiano. A cidadania italiana, como falamos no encontro anterior, é muito importante para aqueles que querem viajar pelo mundo, pelo mercado comum europeu, pela União Europeia, pelos outros países, porque dispensa o visto de entrada naqueles países. Então, existem muitos italianos e, como descendentes de italianos, a partir de 88, eles têm direito e podem fazer a cidadania, tanto por parte do pai ou por parte da mãe, do homem ou da mulher, sendo que da mulher, a partir de 1º de janeiro de 48 para cá, os netos do italiano podem fazer a cidadania. Não existe limite de gerações por enquanto, apesar de termos, como eu vou dizer, pedidos da Alemanha, da França, da Espanha e da Inglaterra, para que a Itália suspenda as gerações, as primeiras gerações, fique só com a segunda geração. Então, a Itália está estudando, mas ainda não tem nada de concreto. Então, não existe limite de gerações. Quem fala nisso não está por dentro da lei italiana ainda. Se vier alguma coisa, todo mundo saberá. Como é que a gente faz a cidadania italiana? A cidadania italiana parte do italiano que veio, se foi o bisavô, ele é a árvore, ele é o tronco da família. Então nós temos que achar os dados de nascimento, de casamento, de óbito e ver se ele não se naturalizou brasileiro. Esse é o caminho, o primeiro caminho. Depois do bisavô, você pega o avô, mesma coisa, o nascimento, o casamento e o óbito. Depois vem o pai, nascimento e casamento. E se essa família tem a mulher, a esposa que casou a partir de 27 de abril de 1900 até 1983, a mulher recebe do marido a cidadania. A partir dessa data em diante, o governo italiano cortou. Então nós temos direito, a mulher só tem direito de receber via cônjuge, entendeu? Até 1983, 27 de abril. Dessa data em diante, a mulher não recebe mais. Só depois que ela casar com um descendente italiano, ele for italiano, então se chama cidadania via cônjuge. A mulher recebe porque está casada com um italiano. Isso é um outro processo. Entendeu? Então, depois que o pai tiver, os filhos, os netos, os bisnetos, é só acrescentar ao processo cada alteração que acontece nessa árvore genealógica da família. Se nasceu alguém, tem que registrar, se casou, tem que anotar, se faleceu, tem que comunicar, e assim por diante. Se divorciou, tem que comunicar. Então, a cidadania, depois que você tem, os filhos e os netos e bisnetos sempre terão. Por enquanto, é isso que nós temos da cidadania italiana. Tem muitas dúvidas práticas, e isso a gente só resolve com caso por caso. Então, essa documentação toda, já que visa o passaporte italiano, tem que ser traduzida para o italiano. De uma pessoa, o consulado tem uma lista de pessoas que fazem tradução juramentada. Mas tem outras pessoas que têm capacidade para traduzir, entendeu? Mas o consulado às vezes tem mania, ele quer só aquele que ele indica. Mas nada impede que a pessoa que conheça profundamente a língua e faça as traduções corretas, porque tem muitos termos técnicos que precisam ser traduzidos. E o consulado, quando revisa, e se há algum erro, eles devolvem o processo por causa da tradução mal feita. Entendeu? Então, a tradução, depois que tiver a tradução, se protocola, se agenda o processo no consulado. E é aí que está o abacaxi maior que de hoje. Que, olha, tem que se esperar em torno de 8 a 10 anos para que ele seja chamado. Esta é a parte assim, negativa desse processo. É muito demorado hoje. Mas, antigamente, eu quando fiz a minha, demorou 3 meses e pronto. Entendeu? Porque tinha pouca gente. E graças à expansão do ensino, da cultura e da língua italiana,
que nós temos aqui em Panambi também, desde 1992, que nós temos a professora Larissa, que vai dar uma palestra também hoje, o imigrante italiano despertou para essa cidadania. E nós temos hoje em torno de milhares de pessoas que têm cidadania a partir de 92. Em Santa Maria, no meu tempo, quando nós assumimos a agência consular, tinha em torno de 150 pessoas, hoje tem 3.000. Graças ao ensino da língua e da cultura italiana. Meu objetivo hoje aqui é falar um pouco sobre a Itália para a cidade de Panambi. Eu sou professora de italiano em Santa Maria, na região de Santa Maria, e em algumas outras cidades há 10 anos. Esse ano estou fazendo 10 anos. Além de ser professora de italiano, também sou professora de história. Então, eu acabei vindo aqui para falar mais do que falar só de italiano, a língua italiana, falar um pouco da história também. A história acaba vindo sempre junto, porque a língua italiana é profundamente ligada à história do país chamado Itália, que para nós é sempre chamada, na verdade, de Bela Itália. Então, o que eu vim fazer aqui hoje? Falar um pouco sobre a Itália como geografia, localizar as pessoas interessadas em conhecer esse país, conhecer a divisão política do país, entender um pouco sobre a política italiana e entender principalmente um pouco do panorama histórico italiano, desse país que a gente chama hoje Itália, mas que já foi dividido em vários reinos pequenos e que teve uma unificação tardia. Entender um pouco como se formou esse país. E fazer uma pergunta: que cara tem a Itália hoje? A Itália é a Itália do imigrante? É a Itália dessa quantidade enorme de descendentes de italianos que tem na América? Ou ela é uma Itália completamente diferente? Porque se a gente não for até lá e não olhar de perto, a gente vai ter uma imagem um pouco sempre do imigrante que veio para cá, que é uma imagem diferente da Itália de hoje. Então, os questionamentos que eu trouxe hoje são: a Itália, como se formou a partir da Segunda Guerra Mundial, a partir da reconstrução, como ela conseguiu se transformar num país de primeiro mundo depois de ter sido completamente destruída pela Segunda Guerra. Um país que teve a sua economia totalmente devastada pela Segunda Guerra. Como ela se reergueu? E falar também sobre uma região específica, que é a região da Emília-Romanha, que é uma região muito desenvolvida na Itália e que pode ser comparada com os processos de desenvolvimento de algumas regiões aqui do Rio Grande do Sul e do Brasil. Então, o interesse é trazer o processo de desenvolvimento italiano, imaginar como ele se deu, trazer pontos como, por exemplo, como a Itália desenvolveu a marca italiana no mundo, como a Itália conseguiu ser conhecida como um país de produtos de qualidade, como a Itália hoje é vista também pelos imigrantes, pela quantidade de gente que vai viver lá. Por que a Itália é um lugar onde todos querem viver? Porque hoje você faz um movimento contrário. As pessoas saem do Novo Mundo, da América, para voltar para a Europa, para voltar para a Itália. Então, esse movimento contrário se deu por quê? E tem diversos pontos que devem ser tratados. As influências religiosas externas hoje, que mudaram muito a cara da Itália, o fenótipo do italiano. Que cara tem o italiano hoje? O italiano é loiro, é moreno? Como ele é? Ele é parecido com esse imigrante que veio para cá? Que tipo de italiano ele é? Ele é completamente diferente, na verdade. A influência do leste, a influência de todo o norte da África e de toda essa quantidade enorme de duplos cidadãos que voltam para lá, que vão viver lá e mudam completamente a cara da Itália. Também falar um pouco sobre os projetos que existem dentro da Itália para manter a cultura italiana, já que é um país praticamente invadido hoje por uma quantidade enorme de imigrantes de todos os lugares do mundo. O que eles fazem para conseguir manter a sua cultura? Um dos trabalhos mais frequentes é a manutenção do elemento cultural de união, que é a língua. Então, esse processo todo de ensinar a língua italiana pelo mundo, de incentivar, de subsidiar os cursos, ele está ligado diretamente à preocupação de preservar o elemento cultural de união, que é a língua italiana. E junto com isso, preservar a sua história, a sua cultura, porque se eles perdem a língua, eles vão perder um elemento cultural importantíssimo. E a Itália não é um país como os outros países europeus, como, por exemplo, a Espanha, que tem a sua língua falada numa quantidade de países enorme, o próprio português, falado em vários países, o inglês. A Itália não. A Itália é o único país oficialmente falante de italiano. Se a Itália parar de falar italiano, quem vai falar italiano no mundo? Então, a nossa função hoje aqui era dar um panorama
sobre história italiana, cultura italiana e principalmente incentivar o estudo da língua e cultura italiana.